14 de março de 1997, uma explosão atinge o 10º andar de um arranha-céu no centro de Los Angeles, lançando estilhaços e concreto em chamas nas ruas. Nas calçadas abaixo, civis em pânico fogem enquanto os primeiros socorristas lutam para conter o incêndio que se espalha rapidamente. 40 pessoas morreram no incêndio, algumas pelas chamas, outras por inalação de fumaça. Muitas ficaram feridas no incidente. Esses são os números divulgados nos jornais locais. O que eles não vão divulgar é que 2 dessas mortes eram agentes da Fundação SCP e outra era uma anomalia humanoide, mas uma dessas mortes não vai durar. Poucos dias depois, um agente júnior do sítio 322 é chamado ao escritório do supervisor. Ele treinou anos na academia de agentes de campo da Fundação, aprendendo resistência antimimética e combate corpo a corpo contra criaturas anômalas. Ele é o melhor dos melhores dos melhores e, de alguma forma, ainda se sente extremamente nervoso sobre o que sua primeira missão irá envolver. Ao entrar no escritório, seu superior de expressão severa já o espera. Sem tempo para conversa, eles precisam tratar de um assunto importante. O supervisor analisa um arquivo, concorda e diz: "Você tem um histórico impressionante. Agente, você daria sua vida pela Fundação?" O agente confirma: "Sim, senhor." O supervisor parece satisfeito. "Você acredita que proteger a humanidade é o maior ideal? Está disposto a morrer na escuridão para que eles vivam na luz?" O agente, mais uma vez, assente com a cabeça. "Sim, senhor. Então, eu tenho apenas mais uma pergunta antes de lhe dar sua nova missão." O supervisor diz: "Você está em dia com Friends?" E foi nesse momento que a vida do agente mudou para sempre. Não, seu supervisor não estava tentando fazer uma conversa fiada, descontraída. Isso era uma questão de extrema importância, porque a nova missão do agente era garantir a supervisão e proteção do ator David Schwimmer, que interpreta o personagem Ross na popular série Friends. O agente riu, achando ridículo. Havia se inscrito para proteger a humanidade, não para ser babá. O supervisor lançou um olhar severo ao ator mimado de sitcom, pois isso ficou evidente em seu rosto. Esta é uma das anomalias mais perigosas e voláteis que descobrimos. "Filho", ele diz, "você está aqui porque seu predecessor morreu. Se quiser evitar o mesmo destino, ouça-me com atenção." No dia seguinte, a missão do agente começa. Ele já recebeu instruções, mas ainda suspeita que seja uma pegadinha para novatos. Ele se encontra com o ator de Friends do lado de fora de uma das suas casas em Nova York e recebe instruções para segui-lo, com uma ordem clara: impedir a morte do Sr. Schwimmer por qualquer meio. Pela descrição do supervisor, parecia que uma sequência anômala de má sorte perseguia Schwimmer, tendência a acidentes graves ou tentativas de assassinato. Mas quão ruim isso poderia ser? Para começar o itinerário, David quer dar uma passada na sua padaria favorita para tomar um café e comer um bagel. Isso não pode ser tão exigente, certo? Apenas uma caminhada pelo Central Park, o que poderia ser mais inocente. Sr. Schwimmer, que o agente acha ser extremamente pé no chão, apesar da fama do amigo, tranca a porta do apartamento e sai para a rua. E é aí que o caos começa. Enquanto David tenta atravessar, o agente nota um carro desgovernado vindo em sua direção. Mulher ao volante, em pânico, buzina desesperadamente. Falha nos freios, mas enquanto o carro se aproxima rapidamente, David Schwimmer fica paralisado, como um cervo assustado, prestes a virar panqueca no asfalto, em um piscar de faróis. O agente não pode permitir isso em seu plantão. Como o mundo saberá se Ross e Rachel ficarão juntos? E se o Schwimeister sofrer um acidente no auge? Sem a trilogia Madagascar da DreamWorks, nem a atuação surpreendente em American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson. O agente corre e empurra Schwimmer para fora da estrada a tempo. O carro derrapa, bate em um poste de luz e explode em uma grande bola de fogo. "Ótima salvação, cara", diz Schwimmer ao agente ao se limpar e levantar. "Eu odiaria explodir assim."
Vamos pegar aquele bagel. Impressionado com a resiliência de David, após situação tão horrível, o agente só concorda e segue o astro da TV pelo Central Park. Ele se considera sortudo por cumprir seus deveres, mas ainda há muitos perigos invisíveis. Enquanto atravessam o parque, o dia está claro, ensolarado e quente. Idosos nova-iorquinos passeiam com seus cachorros, crianças brincam com frisbees e cordas de pular. Casais jovens fazem piqueniques, pássaros voam e cantam lá em cima. Não parece um lugar onde algo perigoso possa acontecer, mas o agente segue atento. E essa vigilância salvará a vida de David novamente. O agente percebe um grupo de homens de aparência suspeita, parado em um bosque de árvores, não muito longe de onde eles estão andando. Aqueles caras que parecem só sair à noite, mas estão ali de dia, lançando olhares ameaçadores. Como uma matilha de cães raivosos, eles avançam sobre o agente e David Schwimmer, armados com canivetes e cacetes. David Schwimmer, aparentemente o líder, grita: "Eu odeio esse cara, vamos matá-lo, isso é demais." No domínio do agente, ele se prepara para o ataque, usando anos de treinamento na Academia de Agentes de Campo. Por sorte para David Schwimmer, o agente treinou exatamente para esse tipo de situação, exceto pelo fato de estar protegendo uma das estrelas de Friends. A luta não dura muito tempo. O agente desarma e derruba todos os atacantes sem letalidade, dignamente de John Wick. Durante todo o tempo, David Schwimmer observa com uma admiração meio distante, quase vazia, que só ele conseguiria demonstrar, com os assassinos neutralizados e autoridades acionadas para removê-los. David Schwimmer segue para a loja de bagels e o agente continua protegendo o sujeito azarado. E, é claro, os problemas deles ainda não acabaram. A caminho da loja, eles veem um acidente em um canteiro de obras, onde o andaime de um prédio desaba e cai na rua. Um gigante mortal feito de metal, tijolo e madeira. Felizmente, os reflexos do agente não falham com nenhum dos dois. Desta vez, ele vê o novo perigo se aproximando e puxa David Schwimmer pelos ombros para fora do caminho. Mas nem todos têm a mesma sorte. Muitos civis pobres acabam esmagados por desastres por estarem no lugar errado, na hora errada. Faz você valorizar a fragilidade da vida, diz David Schwimmer tristemente. Vou aproveitar ainda mais meu bagel. O agente se levanta exausto após a missão, sentindo-se um idiota por duvidar do tom grave do supervisor. Quem diria que ser segurança pessoal de David Schwimmer seria tão perigoso? Mesmo assim, ele tem um trabalho e, enquanto puder, vai cumpri-lo da melhor forma. Eles vão à baguelaria favorita de David Schwimmer, onde ele é cliente habitual e conhecido por funcionários e frequentadores, que respeitam sua privacidade. Ele pede seu tradicional bagel de salmão com sementes, cream cheese e alcaparras. Enquanto esperam, o agente é tomado por um estranho pressentimento. Depois de tudo o que já passaram, por que as ameaças constantes à vida de David Schwimmer simplesmente parariam? Não, ele precisa permanecer em alerta máximo. Deve haver algo mais, alguma outra fonte de perigo que ele não está percebendo. Ele observa os clientes aproveitando bagels, tomando café e escrevendo roteiros ruins sobre suas vidas em Nova York nos MacBooks. Algum deles seria uma ameaça à vida de David Schwimmer? Teriam intenções assassinas, mas não são só pessoas, certo? As próprias forças do destino conspiram para derrubar o ator de Friends. O forno poderia explodir na cozinha e matar David na explosão. Um chefe de bagels poderia deixar cair uma faca que quicaria no chão e atingiria o coração do ator. Ou o ventilador de teto cairia como um projétil mortal no crânio de Schwimmer. A paranoia quase enlouquece o agente, mas nenhuma dessas possibilidades assustadoras se realiza. Em vez disso, uma garçonete traz o bagel de David, que ele então começa a comer, e o agente tem que admitir que parece um bagel extremamente saboroso. Ele quase se arrepende de não ter pedido um. Bagel ruim em Nova York? Schwimmer diz com a boca cheia, exagerando. A frase para na garganta. O agente se confunde até Schwimmer começar a engasgar silenciosamente com seu bagel favorito.
Que diabólico! Como o agente não previu isso? Ainda bem que está preparado. Ele usa com eficácia a manobra de Heimlich para salvar David Schwimmer de uma morte assustadora causada por seu bagel. David respira fundo e sente um alívio inédito com a garganta desobstruída. Mas antes de agradecer ao agente por salvá-lo, ele pega fogo de repente. O agente permanece imóvel, atônito e horrorizado diante dos destroços em chamas. Ali esteve David Schwimmer, astro de Friends. Combustão espontânea. Foi muito rápido. Como ele poderia ter previsto isso? Isso não só significaria, tragicamente, que não haveria mais temporadas de Friends, como também parecia igualmente provável que isso marcaria o fim da carreira do agente na Fundação SCP. Pense nos recursos para encobrir a morte do ator, David Schwimmer, enquanto o agente afunda em desespero com o colapso de sua carreira. Ele se vira para a janela e vê a multidão de curiosos se formando do lado de fora, pensando em quanta amnésticos seriam necessários para dosar todos eles. Ao olhar cada pessoa na multidão, ele percebe algo impossível. Entre eles está o próprio David Schwimmer, com um olhar distante e assombrado, e ao ver isso, o agente desmaia. Ninguém nunca disse para David Schwimmer que a vida seria assim. Felizmente, quando se trata de explicar o que você acabou de ver, eu estarei lá por você. Porque isso não é apenas a imaginação febril de um fã paranoico de Friends. É o SCP-7590, codinome David Schwimmer, morreu de novo por motivos óbvios. Esse fenômeno perigoso tem atormentado o ator, comediante e produtor americano desde a estreia de sua famosa sitcom dos anos 90 e 2000 estilo. Em resumo, Schwimmer morre, ressuscita e morre de novo. A anomalia causa acidentes estranhos com David Schwimmer durante sua rotina. Se ele sobreviver à loucura de premonição, morrerá por combustão humana espontânea. A Fundação não conseguiu impedir isso até agora. Entre 1 e 7 dias após morrer, ele ressurgirá em uma de suas 4 propriedades nos Estados Unidos, mantendo parte do conhecimento sobre o que lhe ocorreu. Isso já seria ruim o suficiente para a saúde e felicidade de Schwimmer, mas os acidentes que acontecem com ele frequentemente causam muitos danos colaterais, incluindo eventos com muitas vítimas. Isso além do fato de que Schwimmer é famoso e, portanto, atrai a atenção tanto da mídia quanto de suas legiões de fãs devotados. Torne o SCP-7590 uma ameaça relevante ao Vale, exigindo muitos recursos da Fundação para mantê-lo oculto. Depois de vasculhar os arquivos relacionados a essa anomalia extremamente peculiar e revisitar as coleções de DVDs do meu amigo, consegui descobrir vários estudos de caso relacionados ao caso. Voltando a 1994, quando a primeira temporada de Friends estreou, Schwimmer caminhava por Nova York procurando a cafeteria Central Park, cenário principal da série. Durante a busca de locação, Schwimmer sofreu combustão espontânea, pegando fogo e matando o produtor ao lado. A área foi evacuada enquanto as chamas de Schwimmer se espalhavam. A notícia logo chegou à mídia, gerando discussões sobre cancelar o programa, dedicar os episódios restantes a Schwimmer ou substituir Ross. Foi uma tragédia absurda. Coisas ainda mais estranhas ocorreram até Schwimmer aparecer no set de Friends durante as discussões da segunda temporada, assustando todos. David Schwimmer tinha voltado dos mortos? Antes da notícia chegar à mídia, agentes infiltrados no Departamento de Polícia de Los Angeles interceptaram a informação e aplicaram tratamento amnéstico em massa, além de uma campanha de desinformação. Assim, muitos passaram a ver as notícias da morte de Schwimmer como uma farsa ou teoria da conspiração. Tudo parecia resolvido, mas a Fundação não sabia que agora estava ligada ao SCP-7590 por muito tempo. Como você viu no nosso estudo de caso inicial, Schwimmer continuou morrendo repetidas vezes, com o próximo arquivo de caso que conseguiu obter acontecendo em seguida. Em 2001 anos depois, Schwimmer
estava nadando na piscina de um hotel de luxo em Nova York, quando sua sunga ficou presa no batente de borracha da escada que saía da piscina. Ele ficou preso debaixo d'água, onde começou a se afogar. Felizmente, a essa altura, a fundação já estava acostumada com a eterna má sorte que parecia perseguir o Sr. Schwimmer. 2 agentes da fundação haviam sido inseridos na vida de David como seguranças pessoais, que perceberam que ele estava em apuros e correram para salvá-lo. A crise foi evitada graças à ação rápida dos agentes, mas a última morte de Schwimmer não foi impedida, apenas adiada. Ele pegou fogo algum tempo depois, fazendo com que todo o hotel fosse destruído pelas chamas e resultando em várias outras mortes. Isso teria sido difícil de encobrir se tivesse acontecido em qualquer outro dia. O incidente ocorreu na manhã de 11 de setembro, coincidindo com os ataques terroristas, e por isso foi ofuscado pela mídia. A fundação explicou o incidente como vazamento de gás. Em 2002, David Schwimmer já buscava locações novamente após retornar à vida, algo que eu acho que deveríamos tentar impedir que ele faça neste momento. Lá, ele se encontrou em uma fazenda, onde o gato da fazenda o arranhou, criando um ferimento em seu lábio inferior, que a princípio parecia relativamente leve, mas infelizmente não era nada disso. Mas o ferimento logo ficou infectado, e Schwimmer foi levado de helicóptero para um hospital próximo para tratamento com antibióticos, mas ele não parecia responder ao tratamento. A saúde de Schwimmer piorou rapidamente devido à infecção, enquanto suava e se contorcia no hospital antes de morrer por combustão humana espontânea. As chamas rapidamente se espalharam pelo hospital, onde o grande número de cilindros de oxigênio e outros materiais inflamáveis simplesmente alimentaram o incêndio. Mais de 70 morreram e mais de 200 ficaram feridas. Isso foi, mais uma vez, atribuído a um infeliz vazamento de gás, e qualquer pessoa que soubesse demais recebia uma dose de amnésticos. Mas claro, os pesadelos aqui estavam longe do fim, tanto para Schwimmer quanto para quem estivesse perto dele. Após Friends, a Fundação SCP avaliou custos e decidiu conter David Schwimmer permanentemente para protegê-lo. No sítio 322, a fundação cuidaria dele. Espalharam que ele se aposentou em uma ilha particular para se isolar. Na verdade, ele estava em uma unidade de contenção segura. Mas infelizmente, o azar anômalo pode te seguir até mesmo de volta aos cuidados da fundação. A Insurgência do Caos, grupo de interesse da Fundação SCB, famoso por ataques a locais de contenção, aliou-se a 3 outros grupos hostis para um ataque conjunto inédito ao sítio 322. Eles usaram uma arma de pulso eletromagnético para desativar parcialmente o sistema de segurança do local, desbloqueando acidentalmente a unidade de contenção de Schwimmer. No processo, ele tentou escapar. No caos, invasores e guardas da fundação lutavam pelo controle do local até a morte. Schwimmer roubou o uniforme de um morto da Insurgência do Caos e tentou fugir disfarçado. Sua atuação quase o colocou em perigo, pois logo foi cercado por 40 guardas da fundação. Felizmente, um deles reconheceu Schwimmer antes que abrissem fogo. Em vez disso, ele foi escoltado em segurança de volta para sua cela, assim que a invasão foi frustrada, onde morreu de combustão humana espontânea mais tarde naquela noite. Schwimmer representava risco alto para si e para outros, impedindo que vivesse normalmente. Por isso, a fundação optou por um dublê. O sósia David assumiria a vida do original enquanto este ficava contido. Até agora, este foi o método de contenção mais eficaz para Schwimmer, já que o dublê, felizmente, nunca sofreu o mesmo efeito. No entanto, não bastava simplesmente trancar Schwimmer e encerrar o dia. Os pesquisadores responsáveis pelo caso estavam pensando um pouco mais alto. Eles precisavam vingar a invasão da Insurgência do Caos e tiveram uma ideia muito criativa para isso. Schwimmer foi colocado em um caixão altamente inflamável e levado por um helicóptero da fundação até a fortaleza da Insurgência do Caos. O caixão e Schwimmer foram usados como míssil anômalo,
incendiando a fortaleza quando Schwimmer entrou em combustão espontânea. Mais de 300 insurgentes morreram e mais de 600 ficaram feridos. Devido ao grande sucesso da missão, a Fundação SCP mudou a classe de contenção do SCP-7590 para Thaumiel, usada para anomalias que ajudam a conter outras. David Schwimmer é uma arma viva para a Fundação SAP. Uma bomba que sempre voltará a uma das 4 casas no Zesiu-Kuewa, onde agentes da Fundação aguardam para detê-lo. Não é algo que o Ross faria, se pensar bem. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se pesquisador júnior. Agora, assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-5362, aquele com 1000 faces, que, aliás, não é um episódio de Friends.